tava batendo um papo esses dias com o Fox e o Rock, e a gente tava discutindo essa questão da quantidade de parceiros sexuais que uma mulher tem. E a gente pode ver claramente aí no último meio século um aumento absurdo da quantidade de parceiros sexuais de uma mulher. Tu pode imaginar numa situação décadas atrás, no qual uma mulher ela tinha um, dois, três parceiros sexuais durante toda a vida dela. E agora a gente já tem uma situação em que mulheres que às vezes nem chegaram nos 30 anos já colecionaram aí uns 30 parceiros sexuais diferentes. E nesse vídeo curto eu queria abordar um pouco dessa discussão que a gente teve, porque existe meio que um mito na menosphere, no exterior bastante, está começando a aparecer aqui no Brasil, especialmente com o pessoal tradicionalista, conservador e religioso, que é aquele mito de que se tu for o primeiro homem de uma mulher, basicamente se tu se casar com uma mulher virgem, é como se fosse uma segurança total de que você não vai ser traída, entendeu? Você não vai tomar divórcio, ok? Só que não é bem assim. Aliás, até as estatísticas comprovam isso. E teve até um vídeo, eu acho que talvez de um ano atrás, do TFM. Eu não sei se a equipe de traduções já traduziu, eu acho que não. Talvez esteja na playlist do meu canal. Eu acho que é de. É um que a foto, a imagem era uma imagem da Mia Khalifa. Eu acho que o TRP ele traduziu alguma coisa, o complexo da Madonna, The Madonna Complex e tal. Que é basicamente o seguinte: o TFM ele fez um vídeo bem curto e ele explicou um pouco desse mito do cara achar que se ele for o primeiro homem da mulher, ela não vai trair, ela não vai pedir divórcio, né? Ele vai ser o eterno alfa aos olhos dela. Só que daí ele falou no final pro pessoal na seção de comentários colocar as histórias das experiências deles. E teve dezenas, se não centenas de homens ali contando história de que eles começaram a se relacionar com a mulher quando eles estavam no ensino médio ou estavam no começo da universidade. E nesses casos eles eram o primeiro namorado delas. E ainda assim, ou tomaram chifre, ou tomaram divórcio. Então dá pra ver que isso daí é um mito completo. E parece que o pessoal que fala que não, que esse mito ainda é válido, são justamente aqueles caras e aqueles grupos que querem continuar arrastando os homens para batedouro. Não importa o quanto as coisas piorem, certo? Só que o mito que existe, pelo menos a meu ver, né, eu chamo de um mito, é por causa do seguinte: na menosphere do exterior, e talvez aqui no Brasil também, eles começaram com uma ideia de que existe uma razão biológica para isso. Como se a mulher, conforme ela fosse tendo vários parceiros, ela fosse desenvolvendo uma certa tolerância à capacidade dela de criar vínculo com um único homem, certo? Se comprometer com ele, não trair, continuar dando apoio para ele indefinidamente, né? Algo extremamente necessário para um casamento dar certo. Ainda mais quando tu insere ali as atribuições, as responsabilidades de cuidar de uma família e cuidar de filhos. Mas enfim, nessa discussão que eu estava tendo lá com o Rock e o Fox, acho que o Newman talvez estivesse junto também, eu propus o seguinte, que, a meu ver, esse negócio de que, tu ser o primeiro homem da mulher e tu vai estar completamente seguro, não importa o quanto a cultura esteja ruim, o quanto as leis estejam ruins, né? As mulheres recebem uma quantidade absurda de incentivo para sacrificar o relacionamento, abandonar ele. E eu propus que não é biológico, porque se fosse biológico não faria o mínimo sentido no caso que a mulher que só teve um único parceiro, certo? Ali sei lá, de alguma forma, a frequência com que o casal faz sexo e se ia mudar alguma coisa nela. Não, na verdade, o fator mesmo ele parece ser em parte cultural, a cultura pressionando e incentivando as mulheres a serem promíscuas, a abandonarem os relacionamentos delas. E é aquele negócio, se tu abandona um relacionamento, para abandonar o próximo vai ser mais fácil. Depois tu abandonou meia dúzia de relacionamentos, para abandonar um relacionamento, olha, coisa mais fácil do mundo. Mas enfim, o que eu propus é que na verdade esse efeito da mulher ela perder a capacidade de formar e manter vínculo com o homem, a capacidade de se comprometer, é mais um fator psicológico. É cultural, sim, que a cultura influencia, mas é um fator psicológico também.
E analisando dessa forma faz todo sentido a partir do momento que tu compreende como é que a hipergamia das mulheres opera, como é que ela funciona. Eu já falei algumas vezes aqui no canal a respeito do shit test. O shit test é basicamente algo que a mulher, depois que tu tá tendo um relacionamento com ela, pode ser casual ou sério, mas tem que ser um relacionamento ali que já passou do primeiro mês, já passou de alguns meses. Tu vê que a mulher, ela do nada, ela começa a te incomodar sem razão nenhuma. Ela começa a criar drama, começa a tirar exigências do nada que ela não costumava fazer antes. Isso é o que a gente chama de shit test. E por que isso existe? Isso existe porque, devido à hipergamia da mulher, ela tem que ficar constantemente te testando para ver se tu é um parceiro bom o suficiente, para ver se tu é um parceiro digno o suficiente para ela. E a questão é a seguinte, esse shit test ele existe tanto na mulher que perdeu a virgindade para um homem e está com ele até hoje, como existe nas mulheres que tiveram vários parceiros. Mas o que eu estou propondo aqui é que esses shit tests eles são mais constantes e mais graves nas mulheres que têm mais parceiros. E por que disso? Vamos lá, a mulher que perdeu a virgindade com um homem, está com ele até hoje, ele é o único parceiro da vida dela, certo? Quando ela vai fazer o shit test, quando ela vai testar a hipergamia dela em cima desse homem, ela não tem nenhum outro parâmetro de comparação, não tem nenhum outro homem para comparar. Resumindo, esse homem está simplesmente competindo só com a exigência inicial e natural dela. Ela não teve nenhum outro parceiro anteriormente, não teve nenhum outro parâmetro, mas no máximo ela pode ter uma ideia de que, olha, ele foi o meu primeiro, eu deixei de estar com outros homens para estar com ele, às vezes comecei o relacionamento sério com ele quando eu era bem mais jovem, tinha outras opções. Então veja bem, ela fica comparando a performance e o desempenho desse homem com todas essas outras possíveis possibilidades que ela podia ter tido com outros homens, caso eu tivesse escolhido outros homens. Então veja bem, ela está fazendo o shit test dela lá para testar a hipergamia em cima desse homem, para testar o quanto ele tem valor, se ela fez a escolha certa em decidir estar com ele, só que ela não tem outro parâmetro de relacionamento para testar. Ela só está testando com os outros homens que talvez ela teve atração, mas não acabou rolando nada, acabou não dando em nada, certo? Existe um fardo de performance aí, existe uma exigência, qualquer outro homem que já teve relacionamento sabe disso. A tua performance ela é constantemente testada e avaliada pela mulher com quem tu tá, certo? Enquanto o homem já é diferente, o homem depois que ele tá com uma mulher ele não fica muito comparando, ele decide, não, eu decidi me comprometer com essa e eu tenho que me manter na minha escolha. Esse negócio de honra é mais coisa de homem, não é coisa de mulher. Mulher já tá mais que provado que a mulher é utilitarista, né, e pragmática nos relacionamentos. O homem é que é mais honrado, assim, idealista. Mas enfim, aí eu analisei o ponto da mulher que perdeu a virgindade com o homem, só teve um único parceiro e está com ele até hoje. Agora vamos analisar como é que funciona o shit test, como é que funciona a hipergamia numa mulher que teve meia dúzia de parceiros. Uma dúzia de parceiros. 2 dúzias de parceiros. 3 dúzias de parceiros. Eu acho que teve uma live que eu e o Fox a gente já comentou a respeito do teste do carrossel de pica, né? O pessoal que já está inteirado aí. O que é o teste do carrossel de pica? É o seguinte, tu pega todas as picas do histórico da vida de uma mulher e empilha elas, coloca uma em cima de cada uma. E tu calcula essa altura. Se a mulher cair dessa altura e ela se machucar, quer dizer que ela teve pica demais na vida dela. Mas enfim, nessa questão do shit test, da comparação que a mulher faz para testar a hipergamia dela, quando ela está num relacionamento com um homem, só que ela teve vários, dezenas de parceiros antes dele, aí é que está o detalhe, aí que o negócio se agrava. Por isso que eu digo que o shit test ele se torna mais constante e mais agravante. Tu consegue notar isso claramente, que a mulher ela se torna extremamente exigente. E muitas vezes ela não está numa posição de ser exigente porque ela já é mais velha, ela já teve mais parceiros, certo? Não é aquela mulher que o cara chegou e desvirginou. E também tem outra coisa aí que elas costumam fazer, que é o seguinte, elas começam a fazer ultimatos. Por causa de besteira. Criar drama, a troco de nada e fazer ultimato. Porque quando ela está lá fazendo o shit test, testando a hipergamia dela, ela pensa,
Eu tô com esse cara, o desempenho desse cara não tá do meu agrado, não tá me satisfazendo, e eu poderia estar com outro cara, sabe? Ela, na cabeça dela, ela tem aquela ideia que, eu tenho essa legião de homens, como se eles estivessem à disposição até hoje, né? Eu tenho essa legião de homens que eu já tive relacionamento e eu poderia estar com eles ao invés de estar com esse. Ou às vezes nem isso, né? São os homens que ficam secando mulheres que têm maridos, que têm namorados, que estão comprometidas. Isso daí também avalia. Isso daí também pesa. É uma questão de opções, né? O TFM e os outros caras costumam falar que a mulher ela é tão leal quanto a quantidade de opções que ela tem. E quando tu tem uma sociedade que promove a promiscuidade, que tem liberdade sexual ao extremo, considerando que a mulher é muito mais fácil para ela conseguir sexo, por que uma mulher vai ser leal? Certo? Ainda mais quando ela pode abandonar um relacionamento e ainda ser recompensada por partilha de bens e vara de família, etc. Mas enfim, nessa questão quando a mulher tem vários parceiros e ela fica fazendo shit test no parceiro atual, fica testando ele, soltando ultimato, fazendo drama, ameaçando terminar o relacionamento, sendo extremamente exigente com ele, muitas vezes sem ter justificativa para isso, e soltando ultimato à torta e direito, ela não só ela tá jogando esse shit test em cima do cara por causa da cultura, que nem eu falei, né, que promiscuidade, liberação sexual, etc. Ela tá comparando ele com todos os homens que talvez ainda estejam secando ela, os betas que ficam orbitando em torno da mulher, mesmo quando ela tem um parceiro, tá num relacionamento. Só que ela também fica constantemente te testando com todos os outros homens com quem ela se relacionou anteriormente. E aí que tá um problema muito grave. E é por isso que eu acho que essas mulheres elas acabam ficando um tanto instáveis da cabeça, certo? Elas começam a ter um comportamento bem mais tóxico, cheio de red flags, cheio de bandeiras vermelhas, porque é como se... Imagina o seguinte, imagina a mulher que ela tem 3, 6, 12 parceiros no histórico da vida dela. E ela está no parceiro atual e ela fica constantemente comparando o desempenho desse parceiro atual com todos os outros que vieram depois. Se a mulher teve uns 3 parceiros, 6 parceiros, ok, um grupinho pequeno para ficar fazendo essa comparação. Agora imagina a hora que ela tem uma dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias ou mais de caras fazendo comparação o tempo todo. Sinceramente, olha, eu acho que falta processamento. Falta processador nesse caso e é esperado que a mulher se torne um tanto instável, de certa forma. E também incapaz de manter compromisso, certo? Incapaz de manter vínculo, incapaz de manter compromisso. Só que tem uma outra dinâmica aí por trás disso. A mulher, ela não... Digamos que tu tá com uma mulher e ela teve lá uns 20, 30 parceiros antes de estar contigo. Ela não tá te comparando individualmente com cada um desses parceiros anteriores. Ela tá fazendo um cálculo maluco no qual ela pega todos esses homens, soma eles todos como se fosse só um único homão da porra, certo? Pegando só as características positivas desses caras. Então imagina a quantidade de atributos positivos que esse cara vai ter. Vai ter numa dessas atributos físicos de um que era o topzão, vai ter os recursos de tal cara que era rico, vai ter isso, aquilo, escambau. Então como é que tu vai conseguir competir com isso? Tu tá basicamente, a mulher ela tá te testando, fazendo o shit test dela, tentando satisfazer a hipergamia dela, só que tentando satisfazer a hipergamia dela com um parâmetro de cálculo que é totalmente irreal, é totalmente idealizado. E essa questão é engraçado porque esse pensamento feminino de achar que simplesmente eu mereço tal coisa porque eu quero e pronto, e muitas vezes é um cálculo totalmente egoísta porque elas não analisam o que elas estão oferecendo, certo? A questão do merecimento. O que eu estou oferecendo para receber isso? Isso geralmente nunca entra na cabeça das mulheres. E é engraçado porque eu tenho aquela teoria do micro e do macro, que a mesma dinâmica que ocorre num ambiente menor, ela pode ser colocada num ambiente maior, que tu pode ver o seguinte, a mulher ela tem essa dinâmica de achar que ela merece algo, simplesmente porque ela quer, num relacionamento individual, só que se tu pega no mercado sexual também, elas coletivamente se comportam dessa forma, porque isso pega aquela regra 80-20.
de 80% das mulheres quererem só os 20% dos homens do topo. Só que não entra na cabeça delas o cálculo de que 20% é um quarto de 80%. Isso quer dizer, para cada 4 mulheres, 3 vão ficar sobrando. E daí tu pode ainda aumentar isso mais até para cálculo econômico, de gasto governamental. Então, tudo isso meio que se estende. Tanto as mulheres assim individualmente como elas como um grupo, tu pode ficar martelando anos na cabeça delas, assim, olha, não vai dar, tu vai ter que baixar o teu parâmetro. A quantidade de recursos é limitada, a quantidade de homens é limitada. Só que não adianta, parece, como é que era o nome? Eu acho que era Veruca Salt, aquela guriazinha do filme da Fantástica Fábrica de Chocolate. Ela falava simplesmente, eu quero agora, e eu não me importo o que tenha que ser feito para conseguir o que eu quero e eu quero agora e pronto. Basicamente o comportamento delas é bem assim. E lembrando um pouco uma coisa que eu acho que eu até já falei naquele vídeo curtinho do porquê que as mulheres encalham. No final das contas, quando tu vê uma mulher ela terminando a vida dela sozinha, por mais que ela tenha tido dezenas de parceiros no histórico da vida dela, no final das contas a culpa é individualmente só dela mesma. Porque é que nem aquele outro produtor de conteúdo do exterior, Aaron Clarey, fala. Essas pessoas, e no caso é tanto homem quanto mulher, mas principalmente mulher por causa da quantidade de expectativa e de exigência delas, elas terminam sozinhas basicamente por causa de egoísmo. Porque é simplesmente aquela ideia de que eu quero tal coisa e só por eu querer eu automaticamente eu mereço, só que eu não preciso oferecer nada em troca, eu não preciso trazer nada para a mesa de negociação. É aquele nível de egoísmo tão alto que a pessoa ela só está preocupada no que ela deseja. Não só de necessidade, de luxo mesmo, de simplesmente, quero tal coisa, não preciso necessariamente, mas quero. Só que em nenhum momento na cabeça dessa pessoa entra aquela ideia do, tá, mas o que que a outra pessoa espera de mim? Quais são as necessidades da outra pessoa? O que que a outra pessoa quer? O que que eu tenho que fazer nesse contexto? E isso puxa um pouco essa discussão que eu fiz nesse vídeo a respeito da quantidade de parceiros de uma mulher, porque, logicamente, por mais que a sociedade vá querer dizer o contrário, especialmente a mídia, é óbvio, isso é instintivo, é biológico. É lógico que uma mulher, conforme ela vai tendo mais parceiros, o valor dela no mercado sexual vai depreciando. A mulher está no ápice lá do valor de mercado sexual dela, entre ali os 16, 17, 18 até os 23, e depois disso só vai depreciando. Deprecia automaticamente com a idade, mas especialmente deprecia com a quantidade de parceiros anteriores. Mesmo que a mulher não tenha tido filhos, deprecia porque tem risco de ter pego DST, tem risco de talvez ter passado muito tempo tomando anticoncepcional, certo? Isso pode comprometer a fertilidade dela. Não é só a perda de juventude com o tempo, mas tem outra coisa. Então é muito engraçado essa dinâmica que ocorre quando tu tem a mulher que fica testando constantemente o parceiro atual com base nos parceiros anteriores, porque o mais engraçado de tudo é o seguinte, por mais que tenham problemas culturais e problema das leis, né, atualmente, a mulher que teve poucos parceiros ou simplesmente está com um único parceiro até hoje, ela é bem menos exigente do que a mulher que teve vários parceiros, só que, por outro lado, a que teve menos parceiros, ela tem mais direito de ser exigente do que a que teve vários. Só que são justamente as que tiveram vários parceiros que começam a pirar mais na hipergamia delas, pirar mais nos shit test, e começam a se tornar parceiras mais insuportáveis e com exigências e expectativas irreais e extremamente idealizadas.